Auschwitz. Fim de julho de 1941. Um prisioneiro fugiu do Bloco 14. A regra do campo todo mundo conhece. Para cada fugitivo, 10 homens morrem de fome num bunker subterrâneo. Os presos estão perfilados debaixo do sol, em silêncio, desde de manhã. O oficial caminha devagar na frente das fileiras e vai apontando com o dedo. Você, você, você. Ninguém se mexe, ninguém respira. 10 homens são separados. E aí um dos 10, um sargento polonês, se quebra e grita: minha mulher, meus filhos. Eu não vou ver mais os meus filhos. Silêncio de novo. Em Auschwitz, ninguém interrompe uma seleção. Interromper uma seleção é morrer na hora. E, de repente, de uma das fileiras, um homem magro, de óculos quebrados, dá um passo à frente. Tira o boné e diz: eu quero morrer no lugar desse homem. Ele tem esposa e filhos. Eu sou padre católico e não tenho ninguém. O oficial fica olhando para ele e aceita a troca. Irmãos, esse homem se chamava Maximiliano Maria Kolbe. E hoje a igreja o celebra porque hoje é o dia em que ele morreu. E neste vídeo eu vou te contar como essa história terminou, porque o final é ainda mais impressionante que o começo. E vou te mostrar o que esse passo à frente tem a ver com o seu casamento, com a sua casa e com a pessoa que vai dormir do seu lado hoje à noite. Fica comigo até o fim. E antes de seguir, deixa eu te pedir um favorzinho. Se essas reflexões te fazem bem toda manhã, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. E me conta nos comentários de onde você está acompanhando hoje. Sua cidade, seu estado, sua comunidade. Me dá muita alegria ler vocês de São Paulo, de Belo Horizonte, de Salvador, do Recife, de Fortaleza, de Curitiba, de Manaus e dos nossos irmãos brasileiros que estão longe de casa. Muito obrigado de coração. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto, memória de São Maximiliano, Maria Kolbe, padre e mártir. E hoje vestimos vermelho, a cor do sangue dos mártires. Vamos escutar o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles insistiram: então por que Moisés mandou dar um documento de divórcio e despedi-la? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu despedir as vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Palavra da salvação. Irmãos, deixa eu terminar primeiro a história de Kolbe, porque tem detalhes que a maioria das pessoas não conhece. Os 10 homens foram jogados no bunker da fome, no porão do Bloco 11. Foram despidos e trancados ali, sem comida e sem água, para morrerem devagar. Os guardas contavam depois que aquele porão sempre tinha sido um lugar de gritos, de blasfêmias, de gente enlouquecendo, mas dessa vez foi diferente. De lá de baixo saía canto. Kolbe rezava o terço com eles, cantava hinos a Nossa Senhora, e os outros presos do bloco contavam que aquilo parecia mais uma capela do que uma cela de castigo. Os dias foram passando, um por um foram morrendo, e depois de 2 semanas, Kolbe ainda estava vivo, consciente, sentado com as costas apoiadas na parede. Precisavam da cela. Aí entrou um enfermeiro com uma seringa de ácido fênico, e contam que Kolbe, sem ninguém pedir, levantou ele mesmo o braço para receber a injeção. Morreu no dia 14 de agosto de 1941. Na véspera da Assunção de Nossa Senhora, que é a festa que a gente celebra amanhã. Ele queria morrer num dia de Nossa Senhora, e o Senhor concedeu até isso. E agora o detalhe que me deixa sem palavras. O sargento, aquele que gritou pela mulher e pelos filhos, se chamava Francisco Gajowniczek. Ele sobreviveu a Auschwitz, saiu do campo, voltou para casa e viveu até os 93 anos. 41 anos depois, em 1982, na Praça de São Pedro,
O Papa João Paulo II canonizou Maximiliano Kolbe. E na primeira fila, sentado ali, olhando a cerimônia com os olhos cheios de lágrimas, estava Francisco Gajowniczek. O homem por quem Kolbe morreu estava vivo, velhinho, vendo declararem santo aquele que tomou o lugar dele. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Enquanto eu viver, eu tenho a obrigação de contar o que fizeram por mim. Irmãos, essa frase é nossa também. Enquanto você viver, você tem uma coisa para contar sobre alguém que tomou o seu lugar. O nome dele é Jesus Cristo. Agora eu quero que você repare numa coisa em Kolbe, porque é aqui que está a ponte com o evangelho de hoje. Kolbe não conhecia Gajowniczek. Não eram amigos, nunca tinham tomado um café juntos. Ele não sentia nada de especial por aquele homem. Naquele dia, naquela fila, Kolbe não sentiu uma emoção bonita que empurrou ele para frente. Kolbe decidiu. E é aqui que está a frase deste vídeo. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Quando eu era padre novo, um casal de idosos da minha paróquia me ensinou isso melhor do que qualquer livro. Eles tinham 58 anos de casados. E eu perguntei para a senhora, meio ingênuo, Dona Rosária, qual é o segredo? A senhora nunca pensou em se separar? E ela me respondeu com a maior calma do mundo. Separar não, meu padre. Matar ele muitas vezes. A gente riu, mas depois ela me disse uma coisa séria que eu repito até hoje. Padre, a gente não está junto porque sentiu amor o tempo todo. A gente está junto porque toda manhã, sem falar nada, nós dois escolhíamos de novo. Isso é o que o mundo de hoje não entende mais, irmãos. O mundo diz, se você parou de sentir, acabou, siga o seu coração. E aí a pessoa sai correndo atrás de um sentimento, depois perde de novo, corre de novo, e chega aos 50 anos cansada, sozinha e sem ter construído nada com ninguém. Vamos ao evangelho agora, porque a pergunta dos fariseus é mais capciosa do que parece. Repara no jeito de perguntar. É permitido se divorciar por qualquer motivo? Naquele tempo, havia duas escolas de rabinos brigando entre si. Uma, mais rigorosa, dizia que o homem só podia despedir a mulher por infidelidade. A outra, mais permissiva, dizia que podia despedir por qualquer motivo. Se ela queimasse a comida, se ele encontrasse outra mais bonita, se simplesmente não gostasse mais dela. E atenção a isto. Naquela época, uma carta de divórcio não era um acordo entre iguais. A mulher repudiada ficava na rua, sem renda, sem proteção, muitas vezes sem poder ver os filhos. Era uma condenação social. Então os fariseus armam a cilada, escolhe um lado Jesus, e Jesus faz uma coisa que ninguém esperava. Ele não escolhe nenhum dos dois. Ele pula por cima da discussão e volta lá no princípio. No Gênesis, como quem diz, vocês estão me perguntando qual é o mínimo legal para sair. Eu vou lembrar vocês para que isso foi feito. E aí vem a frase mais dura e mais curativa do evangelho de hoje. Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não era assim. Está aí o diagnóstico, irmãos. Jesus não diz que o problema é a lei. Ele diz que o problema é o coração que endurece. E eu vou te dizer uma coisa que eu vejo o tempo todo no confessionário. Quase nenhum casamento quebra de um dia para o outro. Os casamentos endurecem aos pouquinhos, no silêncio, durante anos. Endurece quando se para de agradecer dentro de casa. Quando um começa a fazer a conta do que faz e do que o outro não faz. Quando não se pergunta mais como você está, só o que está faltando. Quando aparecem as gozações, aquelas piadinhas na frente da família que fazem todo mundo rir menos quem recebeu. Quando se instala aquele silêncio educado de quem mora debaixo do mesmo teto, mas já são dois desconhecidos dividindo conta de luz. Ninguém assina nada no dia em que começa a endurecer. E, no entanto, é ali que a separação começa de verdade. Então, o que a gente faz? Eu te dou 3 coisas concretas para hoje. Primeira, o passo à frente de Kolbe, dentro da sua casa, se chama servir sem ser pedido. Kolbe não esperou Gajowniczek implorar. Ele deu o passo sozinho. Faça hoje uma coisa pela sua esposa ou pelo seu marido, sem ela ter pedido e sem anunciar. Que a pessoa nem saiba. É aí que se descobre se é amor ou se é contabilidade. Segunda,
Quebre o silêncio com 3 palavras que em muita casa não se diz mais. Não é eu te amo. É obrigado, me perdoa e como você está. Essas 3 frases ditas de verdade e olhando nos olhos amolecem mais um coração endurecido do que qualquer discussão longa. Terceira, e essa é para quem está brigado hoje. Não durma com raiva. São Paulo fala isso sem rodeio, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Cada noite em que a gente dorme de costas para o outro, coloca mais um tijolo num muro que depois não dá mais para derrubar. E agora, irmãos, eu quero falar com uma pessoa em particular, porque eu sei que ela está escutando. Eu falo com quem já se separou, com a mulher que foi abandonada com 3 filhos e não escolheu nada do que aconteceu com ela, com quem casou aos 20 anos, com quem não devia e hoje está numa segunda união, com quem sai da igreja de cabeça baixa porque sente que esse evangelho está apontando o dedo para ele. Escuta bem, esse evangelho não é uma pedra para jogar em ninguém. Jesus está falando do ideal de Deus, do projeto original, e ao mesmo tempo está reconhecendo com toda a ternura que existe a dureza do coração e que as coisas se quebram. A igreja não te expulsa. Você não está excomungado, você pode entrar, pode rezar, pode acompanhar a missa, pode educar seus filhos na fé. E se a sua situação for complicada, não fique anos sofrendo sozinho com isso. Converse com um padre de confiança, com calma, sem medo. Muitas vezes existem caminhos que a pessoa nem sabe que existem. E muitas vezes o que precisa ser curado primeiro é a ferida, não o papel. Deus não te mede pelo que quebrou. Ele te mede pelo que você faz hoje com o que sobrou nas suas mãos. A tarefa de hoje tem 2 partes. A primeira é para os casados. Hoje, antes de dormir, escolham naquela pessoa de novo. Não na cabeça, num gesto, um abraço demorado, um café levado na cama, uma frase que você não diz há anos. A segunda é para todo mundo. Pense em alguém que deu um passo à frente por você. Sua mãe, seu pai, um avô, um professor, um amigo que te tirou de um buraco. Agradeça hoje. Se essa pessoa já morreu, reze por ela e acenda uma vela. E uma última coisa sobre Kolbe. Quando ele era menino, teve um sonho ou uma visão em que Nossa Senhora lhe oferecia 2 coroas, uma branca, a da pureza, e uma vermelha, a do martírio. Perguntou qual ele queria, e o menino respondeu: as 2, as 2, e as 2 lhe foram dadas. A frase para levar hoje é esta: amar não é sentir, amar é decidir. E às vezes amar é dar um passo à frente quando ninguém mais se mexe. Agora fiquem comigo na Santa Missa desta sexta-feira. Nós a oferecemos por vocês e pelas suas famílias, de modo especial pelos casamentos que estão à beira de quebrar, pelos que vivem debaixo do mesmo teto em silêncio, pelos separados que carregam culpa, pelos filhos que sofrem no meio e por todos os que hoje estão dando a vida em silêncio por outra pessoa, e pelos nossos doentes e falecidos. E uma última coisinha antes da missa. Me escreva nos comentários estas 5 palavras: eu escolho amar de novo, só isso. E se quiser, coloque o nome de quem deu um passo à frente por você para a gente rezar hoje por essa pessoa. Que Deus abençoe vocês abundantemente pela intercessão de São Maximiliano Kolbe e lhes dê corações moles e decisões firmes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ficamos na Santa Missa. Feliz sexta-feira, irmãos queridos. E não esqueçam, amanhã é a Assunção de Nossa Senhora. Festa grande, eu espero vocês aqui.